Meus irmãos, boa noite. Que as luzes do Criador recaiam sobre nós todos, necessitados do apoio, da sustentação do alto, para todos os nossos projetos, para as nossas caminhadas na presente existência, considerando a época difícil que atravessamos, com tantas mortes, com tanta dor, com tanto sofrimento, doentes com os quais nós nos solidarizamos neste momento. Meus irmãos, o tema proposto nesta noite é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor Espírito Emmanuel e a mediunidade santificada de Francisco Cândido Xavier, o médium que está sempre presente entre nós, através da sua herança, do seu legado e tantas obras psicografadas. Como nessa coleção os livros de André Luiz, de Emmanuel, nos seus textos, nas suas mensagens, se inicia com uma epígrafe, que é, na verdade, um resumo daquilo que vai ser tratado no texto propriamente dito. E nesse texto, que traz o título O que é a carne, ele encima com o seguinte enunciado, que é de Paulo, da Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. Está assim enunciado: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Como vem o título, O que é a carne, a princípio uma questão muitíssimo simples, Emmanuel vai dar um novo significado ou colocar a conceituação, o significado da carne nos seus devidos lugares, ainda mais considerando as luzes espíritas que nos visitam e que aclaram mais a questão. Porque a carne tem sido culpada muitíssimas vezes dos nossos erros, dos nossos grandiosos escorregões, das nossas falcatruas, das nossas mentiras, e toda a culpa é lançada sobre a carne, como se o espírito imortal, a criatura, o ente como um todo, não merecesse nenhuma objeção, nenhuma correção, nenhuma punição. Portanto, se ele coloca aqui vivemos em espírito, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, quer dizer o seguinte: se nós vivemos em espírito, se nós possuímos a chama morredora do Evangelho do Cristo entre nós, ele fala nesse texto de Gálatas, que eu peguei aqui, e ele até, no versículo 15, 16, ele diz o seguinte, repetindo até, digo-vos, pois, andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque ele não quer que novamente as criaturas fiquem sob a servidão de um novo Senhor. Ele quer libertá-los da carne, diríamos assim, dos erros, daqueles que não seguem, daqueles que aprenderam, esclareceram, mas fazem ouvidos moucos, ou atitudes moucas em relação
aos ensinamentos do Cristo contidos no Evangelho. De forma, se a criatura está possuída da graça, tem consciência, teve episódios da grandiosidade e tudo que representa a Boa Nova, a própria figura do Cristo, ele se reporta, ele recomenda, andemos também em espírito. Ou seja, que a ação, os passos da criatura devem se nortear por essa boa nova. E que o fruto do Espírito que ele se refere, como consta aqui em Gálatas, é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade e a longanimidade. De forma que ele nos alerta essas duas diferenças, viver em espírito e andar. E andar também em espírito, né? Praticar, agir, pensar conforme aqueles ensinamentos excelsos do Mestre. Ora, mas ele assinala aqui no texto que o próprio Mestre figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas que a carne como expressão humana é fraca. Ele quer se referir àquela passagem do Getsemane, quando ele se está preparando para o sacrifício. Né? O sacrifício de ser imolado à cruz, quando ele vai, né, a figura simbólica do cálice, né, que pede que se afaste o cálice. E ele fala essa expressão, né, a carne como expressão humana é fraca, precisamente no versículo 4 de Jesus em Getsemane, que está em Mateus. Porque ele tinha pedido para os apóstolos, 2 ou 3 lá, que entrassem em oração, vigiassem, orassem, que o ajudassem nessa hora difícil que ele iria passar. Porque ele se revestiu da figura humana. Né? O espírito dele está pronto, como ele afirma aqui, mas a carne é fraca. Ele está condicionado a algo decorrente dela, diríamos assim, o que poderia fazê-lo falir, cair. E os discípulos dormem lá e ele chama a atenção deles e ele repete, o espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca. Ora, Jesus utiliza desta forma, mas pelo ensinamento humano, pelas luzes do Espiritismo, nós vamos verificar que a carne não é ela que absolutamente é fraca, é um outro elemento que é fraco. Li há tempos atrás um livro de anatomia, de biologia e neurologia, não cheguei a ler tudo, talvez os termos estejam longe da minha compreensão total, mas peguei os comentários que o indivíduo faz de todo o percurso, né, dos nervos, das artérias que conduzem, né, ao cérebro, né, de cada parte do corpo, normalmente essas que têm contato com a pele, a maior célula do organismo humano, e em relação ao cérebro. E ela afirma que a dor, e ele demonstra variados tipos de dores, de fogo, de instrumento cortante, pontiagudo, e ele fala que embora saia o sangue ali, a dor não é sentida ali. A dor é sentida lá no ponto correspondente da dor do cérebro. Vejam bem que, portanto, em sua totalidade, não é a carne que sente, mas é a mensagem, a comunicação que chega instantaneamente, praticamente, ao cérebro,
que dá a dimensão da dor e os reflexos de se socorrer dela. Portanto, em relação à carne, o que nós não podemos dar à carne, transferir à carne culpabilidade, a culpa do que o nosso espírito é o responsável. Porque o nosso cérebro acusa a dor, diríamos assim, proveniente da carne, do nosso corpo, mas quem sente, em verdade, é o espírito, que essas emoções, sensações de espírito, chegam também imediatamente ao cérebro que é a extensão do espírito, da nossa mente. Portanto, em última análise, é o espírito que vai sentir. Nesse aspecto, lembro-me de uma passagem de André Luiz, não me recordo o nome do livro, em que ele vai estar fazendo uma excursão de socorro, uma comunidade, parece que é um lupanar, onde as mulheres, de uma maneira vil, vendem o seu corpo, como infelizmente ocorre na realidade, e ele está lá presente, né, e as mulheres naquelas atitudes de sedução, né, o seu papel ali, e eles conversando, querendo ajudá-las, mas ele vai pouco a pouco sendo contagiado pelo ambiente e quando está prestes as suas defesas caírem em relação às tentações ali presentes, o instrutor, vendo a sua fraqueza, o tira de lá. Vejam bem que a André Luiz não está mais no corpo. Ele tem um perispírito. O que o atrai, o que o faz quase perder na sua experiência e no seu equilíbrio, diante do jogo de sedução ali, foi a sua mente, foi o seu espírito mortal. Não foi a sensibilidade, né, ali que possa ter encontrado o seu perispírito em contato com aquelas mulheres. Foi o seu espírito. Né? Mas em boa hora, o seu instrutor o retirou dali. De forma que, quando Emmanuel pergunta aqui o que vem a ser a carne, ele dá algumas definições mais metafóricas, que é, por exemplo, aqui, que a carne é como uma casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Veja bem que o corpo é uma habitação terrestre que tomará as características boas ou atitudes boas que vai tomar, as ações que vai tomar, conforme as inclinações ou características boas ou más de seu possuidor, de seu habitante, que é uma grande verdade, confirmando que o responsável pela casa é o espírito mortal. Ele diz que a carne é um composto de fluidos condensados. Mas esse conjunto é passivo e não determina-se ou determina por si. Ou seja, o corpo tem seus reflexos condicionados, tem os movimentos peristálticos, as batidas de tantos bilhões do coração, e etc, etc, mas ele não se determina por si. Né? Ele não determina por si. O corpo não tem vontade, digamos assim. Quem tem vontade é o espírito imortal. Então seria como nós estivéssemos pegando um livro de Guimarães Rosa, por exemplo, onde ele, por exemplo, o livro Grande Sertão Veredas, onde nós encontramos várias camadas no livro. Ou seja, o que é a carne é o meu retrato, o seu retrato, a carne é isso? Ou tem algo por trás disso?
a carne se circunscreve à minha imagem, aos meus movimentos, às minhas falas, ao que eu vejo e ao que eu ouço. É isso que Emmanuel coloca para nós. Então, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, por exemplo, ali você tem uma camada de neologismo, de construções de palavras, uma nova semântica, onde as palavras são novas. Ele utiliza elementos variados para dar novas palavras, aliás, geniais, misturando com o falar lá dos rurais de Minas Gerais. Tem uma camada esotérica, porque o seu livro é repleto de símbolos, a começar por Diadorim, né? Reobaldo de Diadorim. E aí segue. Qual é a camada essencial, né? A camada da descrição do sertão. Aí que nós vamos descobrir a essência do livro. É o conjunto do livro ou é uma camada só? Ou é a camada esotérica dos símbolos que estão ali presentes? É a figura monumental Guimarães Rosa. Existe uma corrente filosófica chamada fenomenologia, que nesse espaço de tempo seria, pela sua complexidade, despeciando nós colocá-la aqui para nossa imediata compreensão. Diria, me perdoem os filósofos por o que está fazendo, comparando talvez até erroneamente, como uma cebola. A fenomenologia é isso, ela busca a verdade, busca o essencial. Ou seja, seria uma espécie de uma cebola que você vai descascando, você vai tirando aquelas pétalas, até chegar num lugar que não tem mais pétalas, e ali você encontra a essência da cebola. Portanto, o objetivo de Emmanuel é verificar o que é carne. O que é a carne? E essa corrente filosófica é de Edmundo Husserl, que influenciou muita gente da filosofia, Heidegger, Karl Jasper, e muita gente da atualidade. O Brasil foi também influenciado por essa filosofia. É uma nova forma de consciência, de captar as coisas e o objeto, né, sem os seus acessórios. É uma coisa meio complicada, mas para nós basta ficarmos aí. De forma que tem uma passagem do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Onde está o texto, meu Deus do céu? Que é extraído daqui do capítulo 27, item 10, do capítulo Sede Perfeitos. Então diz respeito assim logo a questão primeira, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Ou seja, está se reportando a pessoa se agredir com os laços, com certas correntes religiosas, para se punir, para vencer as suas imperfeições, né? As setas, principalmente, usam como aniquilamento dos corpos. E os materialistas, como diz aqui Emmanuel, não, o Jorge, o Espírito Protetor, se baseia no rebaixamento da alma. Então, coloca aqui qual a solução? É o equilíbrio do corpo e da alma. Mas ele coloca aqui também que não vai se sujeitar, buscar aquilo, perfeição moral, de tirar de si os elementos imperfeitos em si mesmo, através de se agredindo. Porque estão no espírito, através de exercícios,
através de renúncias, é que a criatura vai encontrar isso. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Olha aí, o corpo não tem nada a ver a pessoa se supliciar, autossupliciar, para extrair um erro, vencer um erro, como erroneamente tantas crenças aí praticam. André Luiz, já mencionei André Luiz. Tem outra passagem no Evangelho, que é o capítulo 11, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, o item 10, que trata da cólera. E eu peguei o texto aqui assinado por Samuel Hahnemann, de Paris, 1863. Samuel Hahnemann, aqui está Hahnemann só, mas Samuel Hahnemann é o introdutor da homeopatia, né? Que tanto sucesso, que tantos espíritos, principalmente Bezerra de Menezes, colocou à disposição da humanidade e que foi o pioneiro, praticamente, um dos pioneiros na implantação da homeopatia no Brasil. Ora, e que se baseia, os semelhantes são curados pelos semelhantes. Samuel Hahnemann, à sua época, existia um estudo sobre os temperamentos, ou seja, o elemento longilíneo, magro, ele era um indivíduo mais calmo, mais tranquilo. E um elemento mais obeso, aliás, um elemento longilíneo, mais magro, ele tinha uma criatura mais nervosa, mais irritadiço, e o obeso, mais gordo, né, de complexão mais volumosa, era entendido como uma pessoa calma, tranquila, né? E muitas criaturas se valeram disso para justificar suas atitudes. Ou seja, eu sou assim mesmo. Eu agrido, me rebelo, eu vou em cima dos outros, porque eu sou assim. Ou seja, eu nasci assim pela minha complexão física, pelo meu corpo, né? O Samuel Hahnemann, ele diz que, e não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. E persuadivos que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilhoso, esse do longilíneo, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a secundar a violência, a cólera tornar-se concentrada, enquanto no outro será expansiva. Vejam bem que Samuel Hahnemann está dizendo que a cólera, esse desequilíbrio que assalta a criatura e que só faz mal à própria criatura, não provém do corpo. Não provém do corpo. E ele dá o checkmate quando diz: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. E ele vai arrematar extraordinariamente. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E vai mais além. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Portanto, se de antemão as nossas atitudes são derivadas da nossa formação corpórea ou do corpo em si, como
nós teríamos mérito, né? O que nós poderíamos alcançar por nós próprios e onde é a nossa responsabilidade, né? Os Espíritos nos asseveram que cada um é responsável pelo seu destino. Mas nesse caso seria derrogado, porque o corpo é que seria responsável pelo meu destino e as nossas atitudes, ou que se choca frontalmente aos ensinamentos espíritas, e é que a realidade espírita nos mostra através dos numerosos livros vertidos por um sem número de médiums, né? A nos basearmos especialmente na figura de Francisco Cândido Xavier, quando seus livros são incontestáveis e irretorquíveis, e que, efetivamente, é o nosso grande trunfo para realmente colocarmos em nós essas realidades, essas verdades. Ora, meus irmãos, os amigos espirituais, portanto, nos trazem o Emmanuel e esse elenco de espíritos contido no Evangelho, que a carne ela não é responsável pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas loucuras, pela nossa alienação mental, ainda que existam os casos tipicamente produzidos pelo nosso corpo. Mas aí não se tirará a nossa responsabilidade, porque essas que o nosso corpo produz, diante das alienações ou doenças que lesem nosso cérebro, ou se prende ao passado, ou então excessos, falta de disciplina na presente encarnação. Portanto, atendendo a aprovações, ou aquilo que nós somos os unicamente responsáveis, não é, meus irmãos? Portanto, essa página, ela revela-se de extraordinária utilidade para nós todos, como é próprio Allan Kardec, todas as seus comentários do Evangelho, elas se dirigem para uma atitude do indivíduo na vida. Ela chama para uma atitude ética, para uma conduta e um comportamento. Portanto, a criatura não poderá alegar amanhã que pecou muito. Porque o que ia fazer? Uma mulher, por exemplo, eu era irrepreensível esteticamente, muito bonita, então eu atraía muitos homens, o meu erro estava comigo mesmo, a minha imperfeição estava comigo mesmo, o que eu podia fazer? De posse desse bem, eu utilizei, explorei, fiquei rica, casei 1, 10, 20, 30 vezes, objetivando cada vez mais rica e explorar os homens. Mas o corpo, a beleza, não justifica. É o espírito ganancioso, imperfeito, que ditou os seus passos e as suas ações. Tanto quanto os homens que, nascendo dessa forma, acreditam ao corpo os prejuízos causados à sua moral, à sua personalidade, mormente quando vai se deparar lá no plano espiritual, né, meus irmãos? Desta forma, a exortação final de Emmanuel. Qual a solução para isso? Qual um dos remédios para isso? Que o homem utilize o seu corpo para o bem, em consonância com as realidades espirituais. Que não se deixe dominar direto ou indiretamente aquilo que o seu corpo pode lhe proporcionar. Que não seja escravo do corpo, que reconheça essa dualidade corpo e alma, lá já Descartes traz isso para nós,
que são elementos que necessitam um do outro e que a saúde do meu corpo é benéfica para o meu espírito, para a minha alma, e que a saúde da minha alma é benéfica para eu conduzir e me valer o meu corpo, para prolongar a minha vida sobre a face da terra. Então, o que Emmanuel nos traz? É preciso se instale no coração do homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Olha só, autodomínio, trazendo-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo. Porque esse indivíduo se autodominar, se disciplinar, vai ensejar a renovação de si mesmo. Presentes a dualidade corpo e mente, com a preponderância do espírito imortal. Não é? E não se esquecendo, em Jesus Cristo, uma realidade que escapa para muitos homens. Em Jesus Cristo, ensinamento, exemplo, misericórdia para uma vida integral. E ele vai concluir, meus irmãos, um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, né, o corpo, a carne, que serve um homem, a paternidade de crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Meus irmãos, que lição inesquecível nos coube nesta noite, né? Tudo procede do Espírito imortal. Se queremos nos melhorar, nos aperfeiçoarmos, se queremos valorizarmos a vida, a existência em todos os termos, tenhamos presente que tudo procede do Espírito. E solucionaremos grandes problemas que nos defrontamos na nossa estrada. Não culparemos A, não culparemos B, não culparemos o nosso corpo, coisas externas a nós. Haveremos de nos colocar no banco dos réus, ou então envergar